tudo bom? Tô bem. E aí, como que tá o tempo aí hoje? Esfriou? Olha, André, tá virando, hein? Tá virando o É, tempo, já nublou, já, acho que já tá vindo uma frente fria aí. Eu vi que viria mesmo, né? No sul do país vem bem forte, vai ter lugar que vai nevar. E aqui no interior vai fazer bastante frio, acho que vai cair uns 5, 6 graus. Então, o frio tá, tá chegando, né? tá chegando, tá É, chegando. É, inverno, né? A gente está no outono ainda, mas estamos nos aproximando do inverno. E aí é isso. é isso mesmo. Estamos se preparando para o frio. O frio tá aí, né, gente? É isso Isso, mesmo. André. E se E você tá bem? tô bem, Vida tudo tá- certo, tudo Então tá tranquilo. bom. É, Eu vi que você fez live tarde ontem. Ai, que é, pena. Eu durmo super cedo, eu adoro acompanhar, mas aí não dá, né? Mas é acabou bom. uma hora e pouco da manhã. Rendeu. Sério, 1 hora da manhã. Pois é. E, Gente, eu vi só hoje de manhã, né? Mas uhum, nossa, tarde. é, é isso mesmo. E Mas deu aí, tudo certo. aproveitando, né, André, que a gente começou, vamos falar para o pessoal que essa live ela é avisada se você No estiver no grupo. grupo do André, Isso mesmo. né? Isso mesmo. E Quem aí o quiser André vai fazer. colocar o link para o pessoal. Tô procurando aqui. E no grupo do WhatsApp, quem não faz parte ainda, já tem muita gente lá, mas quem não faz parte, ó, tem o grupo no WhatsApp. Para que esse grupo? É só para colocar o horário das lives, né? Com quem vai ser, o horário e o vídeo lá para a pessoa entrar, né? Porque o YouTube, ele não notifica a maior parte das vezes, ele escolhe as pessoas que querem notificar, é um problema do YouTube. Então, criei esse É um problema grupo, do tá? É um grupo fechado, não tem bate-papo, não tem nada. É só para recado de lives, não é para mandar pergunta, para vidente responder. A finalidade do grupo não é esse, tá? É só para informar o horário das lives, tá bom? Muita gente que está aqui entrou por causa do grupo, tá bom, gente? E É, lembrando, quem sai do grupo não é obrigado a ficar. Tem gente que entra só para ver como que é o grupo. Aí a pessoa sai. Aí daqui a pouco a pessoa quer voltar. Não tem como, tá? É um problema do WhatsApp. Você tem que ficar, acho que 1 ano para você poder retornar para o grupo, a não ser que você entre com outro número. Então, tem gente que acha que eu que não quero colocar. Não, se você sair, você não consegue voltar. O grupo, o WhatsApp não aceita, tá? Então tem que pensar, tá bom? Não é obrigado a ficar, mas também se sair acontece isso, infelizmente, tá bom? E lembrar, felizmente. Paula, o pessoal de deixar o like, né? Por quê? Porque a gente faz um presente para vocês que estão nos assistindo. A hora que a nossa live atingir 100 likes, ó, começamos agora, estamos com 22 likes só. E tem mais gente assistindo do que like. A hora que tiver 100 likes, eu vou pegar duas pessoas aleatórias aqui para Paula responder pergunta pessoal. Ah, completou 200 likes. Mais duas pessoas. 400 likes, mais duas. Então, a cada 100 likes, são duas pessoas respondidas, tá bom? Então, vamos dar o like. Como vai para dar o like que eu não sei? Ao vivo, quem está vendo pelo celular, tablet, pega o celular, ó, bate 2 vezes na tela. Pá, bateu, aparece um joinha, quer dizer que você deu like, tá tudo certo. Não tem como dar mais like, é só uma vez, tá? Agora, quem tá vendo pela TV, infelizmente não tem como é, dar like, tá? Ô, Paula, a Beth pediu aquela simpatia aí para vender as coisas, né? Da chave. Ah, É só colocar a chave no mel na lua, na assim, lua. no tempo, né? Só não pode ser na lua minguante, gente. Na lua minguante não dá certo. Tudo que você pede na lua minguante, ela mingua. Hoje, por exemplo, a gente entrou na lua nova. Aliás, a lua está agora em Gêmeos, muito auspicioso aí. Então, quem quiser fazer hoje, ótimo dia. Coloca a colher, coloca mel. Se não tiver mel, não tem problema, pode pôr açúcar, tudo que adoça, coloca e deixa ali para a lua. Se quiser deixar, deixa deixando, vai deixando. Tenta retirar pelo menos na lua minguante, mas vende super rapidinho. Tá. Chave do carro, chave da moto, chave do Isso. apartamento, do que você quer vender, né? Deixa no luar, pelo menos no luar, só não pode ser na lua minguante, tem que ser na lua nova, crescente, cheia, mas lua minguante não, tá? Uhum. Então vamos falar de quem? Dos signos, vai ter signos, né? Tem signos primeiro, a gente sempre fala os signos da semana, né? Depois a gente fala do mês de junho, como que fica o mês de junho. É,
Vamos falar aí do Tarcísio, que nós comentamos semana passada, né, André? E a gente É, não tinha feito ainda o o mapa mapa dele. dele. E vamos falar um pouco da saúde aí, que já foi falada do Lula, mas aí eu vou explicar por que que ele está passando por isso. Tá. Posso responder uma pergunta da Débora, André? Pode sim. Débora, a lua interfere sim no corte de cabelo, tá? E aí vai depender do que você quer, né? Você quer um cabelo mais cheio, mais vigoroso? Você vai cortar ele na lua cheia. Quer que o cabelo cresça? Não tá crescendo, tá saindo lugar? Na lua crescente. Não se deve cortar o cabelo na lua minguante, a não ser que você não quer que cresça, né? As amigas aí da raiz não quer muito que cresça. Aí você pode cortar na lua minguante, que aí ele demora mais para crescer, tá bom? E na lua nova sempre tudo que se faz na lua nova geralmente é muito bom. Quer abrir um negócio na lua nova? Quer começar alguma coisa na lua nova? Sempre na lua nova, ela dá um start aí para coisas boas. Evitar fazer essas coisas na lua minguante, porque a lua minguante ela mingua as coisas. Uhum, tá bom, tá aí o recado. E não esqueça do like, gente, para responder vocês. Eu quero que vocês sejam respondidos, mas as pessoas não ajudam. Bate aí na tela, vamos dar esse like aí, né? Isso. André, tenho mais duas perguntinhas, duas coisinhas aqui para responder, porque essa semana o pessoal me mandou muita mensagem por conta de Saturno estar entrando em Áries. Saturno já entrou em Áries, deixa eu só abrir aqui, porque eu gosto de ter certeza de falar as coisas. Eu sempre fico insegura. Bom, Saturno já entrou em Áries. O que que acontece? Saturno, ele é um planeta que cobra, ele é cobrador, é um planeta que ele vem, ele cobra a gente. Só que ao mesmo tempo que ele cobra, ele recompensa. Então, se você está fazendo tudo certinho, se você sempre fez tudo certinho, se você tenta ser o melhor que você pode, Saturno vai te devolver coisas boas. Então, assim, ele é um planeta da disciplina, mas ele também é um das recompensas. Então, quando ele entra em Áries, ele fica um pouco mais tenso, né? Fica um pouco mais nervoso, ele não está no lugar que ele prefere, né? Saturno gosta de ficar em Capricórnio, em Aquário, em Libra. Saturno não é muito fã, não, de Áries. Então, se você está fazendo tudo certinho, a recompensa vem. Mas e aí, você está mais preocupado ou você está mais aliviado? Então, é aí que tá. Então, não se preocupem com Saturno, porque ele só vai cobrar de quem está fazendo coisa errada. Se você está fazendo tudo certo, tudo vai ser resolvido aí nesse Saturno, que vai ficar um tempinho aí em Áries, até setembro. Depois ele dá aquela retrogradada, ele anda um pouquinho para trás. Ele anda um pouquinho para trás. E aí ele vai para Peixes e volta para Áries. Então, não tem com que se preocupar, tá? Se você está fazendo tudo certinho, beleza. A outra pergunta que me fizeram é sobre as estrelas fixas. Gente, quando a gente nasce, fica um mapeamento no céu, tanto das estrelas quanto dos planetas e dos signos, né? É por isso que tem o mapa astral. A gente vai seguindo uma tendência ano a ano. E a estrela fixa, algumas pessoas têm ativada, outras não. Por isso que tem que fazer o mapa, tá? Queria deixar claro Uhum. isso. Porque, assim, quando você nasce, a estrela Sirius está no céu, mas ela está ativada? Tem que ver no mapa, entendeu? Não tem como saber, são muitas estrelas. Então, tem que fazer um mapa personalizado. E aí, se você tiver curiosidade, vem fazer comigo, tá? Tem anjos, a gente descobre caminho de vida, várias questões aí com a estrela fixa, tá bom? A gente consegue ver rumo de vida, casamento, muita coisa, tá? Então, vem aí, entre em contato, depois o André vai colocar o número, e aí vocês entram em contato para marcar um horário, é muito legal, tá? Eu Uhum. costumo incluir ali no combo do mapa, então vale super a pena, tá? O Então, seu, o contato da Paula e o Instagram está fixado aqui embaixo, gente. É só clicar, ó, aí embaixo dos comentários, o primeiro comentário fixado, ele não sai, é o número dela de consulta e o Instagram, tá bom? Se fica agora, fica depois que a live acaba, nunca sai, tá bom? Para quem quiser. E é isso. e é Então, isso, vamos falar gente. dos signos? Vamos falar dos signos. Essa semana é uma semana aí de movimento, um pouco de ansiedade. A gente está nos últimos dias aí de Júpiter em Gêmeos, tá?
Ele ficou aí 1 ano no signo, mais ou menos, indo e voltando, né? Mas ainda tem essa agitação aí do Júpiter em Gêmeos, tá? Além de Júpiter, a gente tem Sol, a Lua hoje, né? Mercúrio. Então, assim, movimentos de negociação, acordo, troca, viagens curtas, super positivo, tá? Podem aproveitar, quem vai começar a estudar, alguma coisa assim. Super bom. Vênus também está em Áries, que deixa a vida amorosa um pouco mais quente, aí é um signo de fogo, né? Também tem que tomar cuidado com as brigas e com as impulsividades com o dinheiro, tá? O pessoal tá mais gastão essa semana. E Saturno e Netuno em Áries, os dois. Acho que é a primeira vez que a gente só tem, assim, em muito tempo, nenhum signo de peixe, só no Nodo Norte, né? Que é um pouco mais vagaroso. Então, assim, já deixar claro aí para o pessoal que a ficha está caindo, tá? As ilusões de peixes estão indo embora e o pessoal mais em terra firme. Então, assim, muitas coisas estão para rolar, tá? E já começou essa semana. E vamos então para o signo de Áries, essa semana bem agitada, bem movimentada, com Vênus no seu signo, né? O amor tá quente também. Então, assim, quem tiver problema com burocracia, precisar fazer novos contatos, ó, Vênus está te favorecendo. Mas cuidado, mas de novo, falar para o ariano tomar cuidado com a impulsividade, tá bom? As cartas da semana. Cegonha e o homem. Quem está querendo aí um filhinho ou boas notícias, tá chegando para o ariano, tá bom? Vamos para o signo de Touro. Touro, o céu está tirando, né? Estamos aí nos últimos momentos de Urano em Touro, então o céu está se movimentando para tirar aí o taurino do lugar um pouquinho, que é o que ele mais odeia. É surpresa, mudanças positivas acontecendo ainda. Tenta ser um pouquinho mais flexível, porque Touro já é teimoso, né? Tenta aí receber essas novidades bem tranquilamente, tá? É uma semana para organizar a vida, cuidado só com o financeiro, tá pegando um pouquinho o financeiro do taurino, tá bom? O ciúme aí que o taurino tá tentando esconder não vai dar certo, viu? Vai acabar em briga. Melhor falar que você não gosta, não fica quietinho não, tá bom? As cartas da semana. Ai, que cartas bonitinhas para o taurino, ó. O coração e a criança, também notícias positivas, coisas boas no setor amoroso. E para quem está esperando aí um bebê, tanto o ariano quanto o taurino, fertilidade em alta essa semana, tá bom? Vamos para o signo de Gêmeos. Gêmeos está uma loucura, tudo movimentado. Sol está em Gêmeos, Lua em Gêmeos, Mercúrio, Júpiter, tá? Deixa elétrico, o geminiano já é falante, cuidado com a questão da fofoca geminiano, porque tá... eu esqueci de falar, o taurino também, tá? Essa semana tá ativado o modo fofoca, cuidado aí com o que você fala. E para o geminiano mais ainda, tá? É semana de mudar a aparência, atrair muita gente, fechar bons negócios, muito positivo para o geminiano, mas a ansiedade vai ter que dar uma cuidadinha, tá bom? A carta da semana, as estrelas e a árvore, super positivo para os geminianos, tá bom? As estrelas fala de positividade, as estrelas, elas falam de receber boas notícias, positivo para quem está fazendo alguma coisa, estou fazendo alguma magia, alguma coisa, a resposta é positiva. Tudo que for que você precisar de uma resposta é positivo, tá bom? Então, vamos para o signo de Câncer, que está com a mente agitada também, as emoções bem à flor da pele, um pouco de estresse mental que afeta a saúde, tá bom? Essa semana é para o canceriano ficar quietinho, se recolher, tá? Tá em processo de mudança, vem aí muitas mudanças, tá bom? Júpiter vai entrar em Câncer, trazendo positividade, então ainda tá muito cansativo, cansativo ainda o mental, tá bom? Questões familiares e emocionais se resolvendo, ó. Peixes e buquê, ó. Vem aí dinheiro, muito dinheiro, e quem tá esperando aquele casamento também, muito positivo. Os peixes, ele fala de dinheiro
E o buquê fala de amorosidade. Quando essas duas cartas saírem junto, muita positividade aí para o signo de Câncer, tá bom? Vamos para o signo de Leão. O leonino cheio de coragem, muita vontade de aparecer. Marte está no signo, tá sendo positivo para os leoninos, tá? Esse Marte em Câncer, me desculpa, esse Marte em Leão positivo, tá? Dá muita força, mas deixa também um pouco briguento, impaciente, até um pouquinho competitivo. Então, essa semana, bom para o trabalho, para projeto, tá? Atenção aí só para não se queimar por causa do orgulho, tá? Marte deixa a gente orgulhoso também, principalmente o leonino, que tá ativado. As cartas da semana para o leonino. Nossa, gente, hoje é dia de carta boa. A chave para quem vai fechar algum negócio, o sol, muito positivo, gente. Maravilhoso aí. Vamos aproveitar que essa semana aí é do leonino, hein? Só o orgulho, né, gente? Vou tomar cuidado. Vamos para o signo de Virgem, profissional indo muito bem. Chegou a vez do virginiano, né? Porque só vinha. Meu Deus, chega de cobrança para o virginiano. As decisões bem positivas, tá? Ansiedade vai bater também um pouquinho por causa dessas questões dos signos de o gêmeo sendo ativado, tá? E no amor, um pouquinho de conflito, um pouquinho de orgulho, mas dá uma distanciadinha que a hora que volta, volta quente. Pelo menos para o virginiano melhorou bastante, porque ele vinha de uma. Nossa, sei lá, acho que desde novembro que eu tô até com dó do virginiano, porque tá muito difícil. Bom, vamos para as. Ai, ó. Cuidado, hein, ó. Fofoca também. Mulher e a raposa, cuidado com fofoca no trabalho, evita ficar falando mal dos amigos, principalmente com mulher, tá? Tem aí, né? Cuidado, vamos zíper na boca aí, o virginiano. O que ninguém sabe, ninguém estraga, tá bom? Então, já que tá numa semana positiva, vamos aproveitar. Vamos para o signo de Libra. Libra também, que estava em dias difíceis, está abrindo as portas, aí expandindo, energia boa, principalmente para quem vai começar algum estudo, algum curso, tá bom? Muito, muito, muito romantismo para o libriano, muito amor, muito carinho, né? Vamos aproveitar aí, os librianos estão com tudo. A carta da... Gente, não é possível. Hoje está maravilhoso. A lua, né, que vai trazer um pouco de obscuridade. Talvez você não esteja enxergando, mas está vindo aí, ó. Vamos jogar na loteria aí, o libriano, a carta. Sortudo aí, o libriano, tá? O trevo. Então, o trevo com a lua, só presta atenção. Tenta se centrar mais, porque a lua, às vezes, esconde o que está na nossa frente, tá bom? Vamos para o signo de Escorpião. Essa semana é intensa, você vai sentir bastante, muitas energias, tá? Lembrando que a Lilith está em Escorpião, precisamos tomar cuidado. Deixa aí o escorpiano mais aquecido, com vontade de namorar. Mas essa semana é para dar uma reorganizada, tá bom? Escorpiano é uma semana para encerrar ciclos, terminar alguma coisa, principalmente quando se trata de assunto financeiro, tá? Talvez tendo que lidar com imposto, com coisa bem burocrática, tá? Imposto, herança e dinheiro de separação. Então, essa semana vai ser remexido aí para o escorpiano, tá? Ai, olha, as cartas da semana, ó. A foice e o rato tá pedindo corte, cuidado, presta atenção. Essa semana o escorpiano precisa ver aonde pisa. Eles são bons disso, mas precisa olhar, tá? Vamos para o signo de Sagitário. Relações amorosas, familiares e profissionais, foco total, tá? Então, vamos dar atenção para o que merece atenção, tá? O sagitariano tá muito na festa, querendo muita bagunça, precisa focar aí, tá deixando família de lado, trabalho, precisa focar, fazer as coisas direito. Uma semana para ajuste para o sagitariano. Conversa, colocar coisa no lugar, tá bom? Vamos para o amor para o sagitariano, ou começa de vez, sério, ou termina de vez, tá? Nada vai ficar no meio termo. As cartas da semana é o jardim,
e as nuvens, tá? Tem coisa boa, mas está escondido também, tá? A carta das nuvens fala de uma nebulosidade aí, de uma coisa boa. Então, vamos ajustar para ficar tudo certinho, tá? Vamos para o signo de Capricórnio. Capricórnio é a saúde, tá bom? Excesso de tarefa, muito cansado, ansioso, vai precisar tomar conta disso, tá? Ser mais prático, pau, pau, pedra, pedra, não vai ficar procurando meio de caminho. Essa semana o capricorniano sentindo insônia, mal-estar físico, o trânsito não tá muito bom para os capricornianos nesse sentido, muito cansado, tá? No amor, tudo meio morno, mas o foco essa semana vai ser o trabalho, tá? Olha lá, ó. Notícias vindo, não tão boas, tá? Então se prepara aí. Essa semana aí o pessoal do imposto de renda, vamos terminar imposto. Eu sei que o capricorniano não deixou para a última hora, mas aqui, ó, assuntos burocráticos chegando para você ter que cuidar. Então vamos lá. Para o aquariano essa semana favorecido, né? Ótima semana para se divertir, para empreender, começar negócios novos. Tudo começando novo, tá? Atenção aí, parcerias. Cuidado com orgulho também. O aquariano, assim como o leonino, tem que tomar cuidado que tá bem orgulhoso, tá? Mas tá bem amoroso e cheio de desejo. A carta da semana é os livros e a cobra. Ó, cuidado onde você está colocando sua energia, tá bom? Às vezes é melhor terminar e recomeçar as energias. Será que é isso mesmo que você quer fazer? Será que é isso mesmo que você quer estudar? Será que tá favorecido isso? Então vamos lá, vamos prestar atenção, tá bom? Vamos para o signo de peixes, as questões do pisciano vai ser a casa, o passado, conflito. Gente, vamos resolver, não adianta ficar, não vou tocar no assunto, se eu não tocar no assunto, ele não existe. Não, pisciano, vai tocar no assunto e vai resolver. Essa semana tá positiva, tá bom? A sua saúde emocional um pouco fraca e no amor um pouquinho mais recolhido. Então, vamos cuidar aí das energias, né? Vamos tomar um banho aí bem tomado, se limpar também. Já vem dias que o pisciano não anda bem, então vamos se cuidar, tá bom? A carta da semana, pelo menos, é positiva, tá? O caminho, os pássaros traz uma positividade e vamos resolver, então, já que é para resolver, então, os pássaros trazendo positividade e as coisas caminhando, né? Aí a gente tem o caminho, então as coisas vão caminhar. Esses foram os signos, André. O governador Tarcísio. Vamos para o próximo assunto, então. Vamos para o governador Tarcísio. Deixa eu olhar aqui. Tá, é muito papel, gente. Como eu não sou vidente, eu tenho que fazer os mapas, eu tenho que fazer o papel, tá bom? Bom, Tarcísio, um geminiano do dia 19, assim, últimos graus de gêmeos, tá? Ele provavelmente, tá? A gente não tem a hora de nascimento dele. Eu fiz o mapa, eu tentei fazer os cálculos e bateu assim certinho 6:30 da tarde. Então, assim, o Tarcísio, ele provavelmente tem o ascendente em Capricórnio. Ele tem uma postura muito séria, né? Já diz muita coisa esse ascendente. O Capricórnio é um signo sério. Ele mostra para o mundo alguém que tem seriedade, responsabilidade, é bem pragmático, extremamente comprometido, tá? Antes de começar do Tarcísio, eu queria falar uma coisa. Eu estou lendo o mapa, tá? Uhum. E independente do meu posicionamento ou do posicionamento de quem seja, eu estou lendo o mapa, tá? Se sua cabeça ela funciona 0 ou 1, não vai dar certo, porque assim, eu não tenho lado político, tá? Eu sou astróloga, estou lendo o mapa, deixar isso claro, beleza? Bom,
Então, vamos falar aí do Tarcísio. Aí, André, eu vou precisar de um minutinho, só um minutinho mesmo. Tá bom. Desculpa. Enquanto isso, o pessoal vai dando like. Gente, tá com 120 likes. Vamos chegar a 200. Eu quero pegar mais perguntas, ó. Quem não deu like, bate duas vezes aí na tela do seu celular, do tablet, ó. Papá, bate duas vezes aí na tela para deixar o like. A cada 100 likes, ela responde duas pessoas. Já respondeu duas. Agora, se completar 200 likes, ela responde mais duas pessoas. Vamos lá, gente. Bate duas vezes aí na tela para ela poder responder. Quem já deu like, tá tudo certo. Só pede para quem não deu, dá o like para ela responder, tá bom? Porque eu quero que ela responda mais duas pessoas, tá bom? E também quem não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, se quiser fazer para ficar por dentro do horário das lives, tá? Toda vez que tem uma live, eu divulgo lá no grupo do WhatsApp. Como faz para entrar? Só clicar nesse link aí que está aparecendo nos comentários, tá bom? Esse link azulzinho aí, ó. Você entra lá no grupo, é um grupo que eu divulgo o horário das lives, com quem eu vou fazer, que nem sempre tem horários fixos das lives, elas mudam de acordo com a disponibilidade das pessoas, tá? Então, no grupo eu aviso, tá? É um grupo só para isso. Então, quem quiser fazer parte do grupo, só clicar nesse link aí ou me manda uma mensagem se não conseguir entrar, que eu te coloco lá, ó. 121 likes, falta muito ainda, né? Para 200, mas tem como chegar. Semana passada a gente atingiu 200 e lá, a gente atingiu 200 likes. Aí ela respondeu 4 pessoas, né? Hoje só foram 2 por enquanto. Então vamos dar like aí, gente. Vamos dar like, né? O certo seria a pessoa entrar e já dar o like. Aí a gente não precisava ficar pedindo, né? É isso então, gente. Vamos aguardar a Paula voltar, tá? Ela já vem, tá bom, gente? Então vamos aguardar ela voltar aí. Incentiva quem não deu like a dar. Paula, me ouve? Desculpa, André, alguém tocou aqui, desculpa, até saiu, pessoal, ai que vergonha. Alguém tocou aqui, a minha filha pequena, que tá um Hum, pouco desesperada, desculpa, já tá resolvido, tá? tá. Desculpa mesmo. Então, eu queria falar do posicionamento político, vamos falar do Tarcísio, que já está dando bastante tempo. Então, assim, ele tem um jeito muito sério, ele tem um ascendente em câncer, em Capricórnio, muito provavelmente. Ele se mostra ao mundo alguém muito sério. E aí, uma coisa que eu queria deixar claro sobre o Tarcísio, sobre o mapa dele. Ele é uma pessoa que, se ele tiver o mínimo de chance dele perder em algum aspecto, ele não se envolve, tá? Então, assim, ele tem o meio de céu em Libra. Quando é o meio de céu que a gente fala, é o trabalho, é onde fala do trabalho. E em Libra, a pessoa é muito flexível, escuta muito, ouve a outra parte. Ele tem muito disso. E eu percebo um pouco, sim, do Tarcísio. Falar eu, como Paula, eu percebo que ele ouve todo mundo. Ele ouve a parte que ele gosta, que ele não gosta. Eu percebo que ele tem esse hábito. E é muito claro, por isso que foi um pouco fácil fazer o mapa dele. E aí, na parte das vocações, ele tem touro. Touro é ligado diretamente à matemática, e eu vi que ele é engenheiro, né? Ele trabalhou no exército muitos anos como engenheiro. Então, assim, que eu entendi do Tarcísio é que ele é muito, extremamente inteligente, é uma pessoa bem inteligente, ouve todos os lados, ele é bem matemático, ele se envolve com cálculos mesmo, tá? E ele vê o que for bom. O que ele vê que vai ser negativo para ele, pode até parecer negativo a curto prazo, mas a longo prazo vai ter alguma resposta positiva. Então, ele é uma pessoa que pensa muito, que ele olha muito várias questões, e eu percebi isso um pouco assim nele como pessoa também, né? Não só no mapa astral. Extremamente trabalhador, muito ligado ao que é certo. Ele tenta fazer as coisas certas o tempo todo. Ele não gosta muito de ir para o lado errado. E às vezes numa dessa, ele pode até trocar de lado, tá? Por conta disso. Porque se ele não concordar, ele vai tentar pular para trás, tá? Ele tem esse sol em Gêmeos aí nos últimos dias de Gêmeos, né? Então ele leva um pouquinho do câncer. Então, se você falar alguma coisa para ele, ele fica bem magoado, ele fica bem chateado. Mas ele tem assim uma Vênus em Leão, que é um bom casamento. Ele tem a casa 7 em Câncer. Eu imagino que ele deva ser casado há muito tempo e muito bem casado.
né? Nesse sentido. E muito ligado à questão da família, apesar daqui parecer que ele deve ter algum tipo de briga com a mãe, sabe? Não se dá muito bem com a mãe, com o pai ainda tá tudo, mas assim, muito ligado às raízes, ele tem muito forte na questão das raízes dele. Eu imagino que o pai devia, alguém deveria ser militar, também o incentivou isso nele, então ele ouve muito a família. E a dificuldade seja com a mãe. Ele tinha todos os motivos para ter problema com fala, com falar, com explicar, com se emocionar com essas coisas, mas ele recebeu uma dose aqui dos outros signos que deixa ele extremamente equilibrado, então é difícil ver ele nervoso ou alguma coisa assim. Ele é uma pessoa que ele é muito centrada, muito calma, né? Então, tem algumas coisas aí que fala sobre isso. Bom, o meio de céu dele em Libra fala dessa vida pública, ele tem Plutão lá também. Então, acho que a gente vai ver aí ele em alguns topos, né, da política. Eu acredito que mais para frente, quando ele ficar mais velho, até mais do que isso, tá? Que ele é extremamente inteligente. Então, assim, ele vai se manter aí em lugares altos, tá? Ele quer construir, ele é uma pessoa que trabalha para a construção da imagem dele. Então, assim, ele, se tiver ameaçando a imagem dele, ele vai tomar um posicionamento, porque ele cuida da imagem como ninguém. Mostrar que ele tem uma imagem civilizada, que ele é aberto a acordos. Então, assim, a gente acho que vai ver muita coisa boa aí do Tarcísio, tá? Apesar de ter alguns conflitos aí, a gente que está aqui no estado de São Paulo tem ouvido muita reclamação dele, principalmente na questão da educação, mas como é o primeiro ano dele, né, acredito, e muitos anos de PSDB, né, muitos anos aí, talvez está entrando em ajuste, e aí às vezes para ajustar bagunça um pouquinho, né, então vamos ver aí como ele vai se sair aí, né, aí nesse próximo ano. Ele vai estudar muito, gente, ele vai estudar muito pesquisa, muita aceitação dele, muito isso. Pode ser que ele tome uma decisão de não querer entrar ainda, a não ser que ele sofra muita pressão, alguma coisa assim, mas eu acho difícil. Se ele tiver a mínima possibilidade de perder a eleição como presidente, ele não vai entrar, tá? Eu acredito que ele vai querer continuar aí com a questão de ser governador para mostrar um pouco mais de serviço, aí mostrar um pouquinho mais dele, tá? Então, ele ainda está preocupado com a imagem dele, com o que vão pensar, com o que vão falar, se está na hora disso, mas ele chega, gente, em algum momento ele vai se candidatar a presidente, sim. Eu acho que ele só quer fazer um bom trabalho aqui em São Paulo para mostrar que ele está fazendo. Se ele conseguir aí até o final do ano mostrar muita coisa, talvez o ano que vem ele tome a decisão. Mas assim, tem muito. Se eu fosse falar em porcentagem, tem 70% de chance, tá? Muito, mas 70% de chance dele entrar como candidato, tá? Ainda não. A gente vai, para saber sobre quem ganha, a gente precisa ver quem serão os candidatos e quando vai ser a eleição, tá? Enquanto a gente não tem essas informações, mas tem 70% de chance dele querer 70% de chance dele querer se candidatar, sim, tá? Mas ele vai analisar todas as pesquisas, ele está analisando tudo, ele está jogando para ver como que as pessoas estão respondendo, porque se tiver a mínima chance, ele não entra em lugar nenhum para perder, ele só entra para ganhar. Ele é uma pessoa focada, então não espere isso dele. Se ele tiver ali na corda bamba, tá aí 50% para o Tarcísio, eu acho que ele não entra, não. Ele vai entrar se for para ele ganhar. E é isso, né? Ele tem alguns desafios aí, principalmente com que se trata de aliança, porque ele não tem medo de desfazer aliança e começar de novo. Então, aí podem ver ele como uma pessoa traíra ou alguma coisa assim. Ah, ele foi para o lado de lá, ele foi para o lado de cá, ele está aceitando que. Mas é porque ele ouve. Se ele achar que aquilo para ele faz sentido, ele vai lá, entendeu? Então, para ele não tem problema. Ele tem muita proteção espiritual, muita mesmo, tá? O mapa de estrelas fixas, ele tem Sírios, então, assim, tem muita proteção espiritual.
Principalmente na questão do casamento, uma pessoa que vai viver casado muitos anos, assim, um casamento forte, resistente. E quem que quer saber se um dia ele será presidente? Sim, ele será presidente. Ele tem grau de presidência no mapa. Pode não ser em 2026, mas ele tem grande potencial para ganhar como presidente. Ele tem grande potencial de altíssimos cargos, cargos muito grandes, principalmente quando a questão é estruturar e organizar. Ele tem tudo isso na mente dele, ele é bom e principalmente que ele é muito estratégico. Quem tem ascendente Capricórnio é estratégico. Ele nunca vai, ele vai ver todos os lados, analisar e geralmente acerta, certo? 2026 ainda é um ano crítico para ele, por isso que eu acredito que ele não vai querer nem entrar. Se ele tiver a mínima chance de perder, ele não entra, tá? Ele só vai entrar se ele tiver muita chance de ganhar. E ele é uma pessoa que tem missão com disciplina, com responsabilidade e bastante ambição. Então, acho que a gente não vai ver aí um Tarcísio só governador, não. A gente vai ver ainda o Tarcísio presidente. Só não consigo falar que é 2026, porque ele está em uma crise muito grande ainda, tá? Eu acho que ele vai querer mostrar um pouquinho mais do trabalho dele, que ele está, na verdade, fazendo ajustes, e está um pouco difícil, principalmente por causa do financeiro, mas eu acredito que ele vá, assim, ele é vaidoso, o Tarcísio é vaidoso, bem vaidoso. Então, a gente vai ver aí ele não sei se em 2026, tá, gente? Vamos precisar ver. Se tudo der certo, talvez sim, mas ele não tá muito inclinado, não. Ô, Paula, e a saúde dele, você vê alguma coisa assim ou tá tudo? Não vai ter problema nenhum, não? Não, ele tem uma saúde boa, André. Nossa, muito boa. Ele tem sol na casa 6, né? Ele tem a casa 6 em Gêmeos, assim. O sistema nervoso dele é um pouco delicado e os pulmões. Então, assim, se ele tiver que tomar cuidado, ele tem que tomar cuidado com pneumonias, como que eu posso? Com gripes, né? Essas gripes fortes, Covid, essas coisas, ele é uma pessoa que tem que ter um pouco de atenção, que ele tem o pulmão um pouquinho fragilizado. É uma pessoa que, se eu olhasse o mapa, eu ia falar assim, ó, se você fuma, pare agora, porque é questão de tempo, né? Por causa da delicadeza que tem nessa situação, nesse lugar. E a questão dele mesmo também é o sistema nervoso, porque a pessoa que não aparenta que ela é nervosa por fora, pode ter certeza que por dentro ela tá uma panela de pressão. Então, o sistema nervoso dele também é um pouquinho delicado. Certo? Entendi. Tá bom. Então é Certo? isso. Tá ok. Agora, E para 2026, tá mais para sim do que para não. Mas ele pode falar não, porque ele vai ficar com um pouco de medo aí por causa de São Paulo. O pessoal ainda está reclamando, o pessoal que não entendeu ainda que tem coisa que é ajuste, né? Então tem que ter um pouquinho de calma aí, ter que consertar é, tantos anos aí, né? Então talvez tá um pouco feio para ele. Aqui eu acho que a segurança está muito precária, tá fálica aqui em São Paulo, aumento de muita coisa. Mas aí acho que ele conseguindo ajustar essas questões aí, acho que melhora muito. uhum, entendi. Aí você quer falar então da saúde do presidente Lula? O que que você pode Vamos dizer? falar. Tem alguém perguntando do Malafaia, eu nunca fiz o mapa dele, poderia um mapa interessante para fazer também, né? Agora, Pode sobre o ser. documentário, não sei, não sei, Ana Lúcia, precisava ver mesmo, não No faço a mapa, menor né, pra você ideia. saber. Tem que ver no mapa da pessoa, não tenho a menor É, ideia. uhum. Então, vamos lá, vamos para análise aqui do Lula, tá? Como que a gente analisa assim? Ai, dá para fazer mapa o tempo inteiro? Dá para fazer. Gente, não, mas a gente pode fazer um cálculo que chama progressão. Todo dia o seu mapa anda um pouquinho, né? Ele vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, ele anda. Então, assim, por essas progressões, a gente começa a ver as situações da pessoa.
E do Lula, eu já havia avisado ali no final de abril que a questão da saúde dele ia ser colocada em prova. Por quê? Porque a gente teve a mudança de Marte em Leão, que ativou a estrela Chet, que ativou o mapa dele e o mapa do Donald Trump também, quando se trata de presidentes, né? Então, assim, os dois estão, tá? Do Donald Trump também, é questão de tempo de aparecer aí, tá? Do Lula até demorou um pouquinho, tá? Esse trânsito, ele é um pouco pesado, porque ele foi ativado ali quando Saturno ainda estava em peixes, tá? Fez um trígono com a Lua e ativou a estrela Chet. Então, para a saúde, isso é péssimo, né? O que estava funcionando mal vai piorar. Então, assim, você vê que ele teve uma crise de labirintite ontem. E o que ele bateu? A cabeça. Então, assim, ele foi liberado, mas ele não tá bem, tá, gente? Ele não tá bem. Tanto que a gente já sabia disso, né, André? A gente comentou. Vamos fazer do Geraldo Alckmin para ver se ele assume como presidente? E apareceu que sim, ele pode assumir como presidente aí por esses dias. Porque realmente eu acho que o Lula vai se afastar. Tá? Isso está bem claro, ele não está bem, porque assim, antes fosse só a saúde física, a saúde emocional dele também. Quando eu via bater um monte de viagem que ele tem feito nesses últimos tempos, eu não fiquei nem conformada, porque assim, ele não está com a saúde legal. E você vê que a hora que terminou as viagens, ele chegou aqui e passou mal. Acho que ele passou mal essa viagem inteira e foi obrigado a ir para o hospital para ver como que estava. É preocupante a situação dele, principalmente quando se trata de pressão. Então, assim, aconteceu isso dele para o hospital, a gente vai ver mais vezes, até chegar uma hora que ele fala, gente, vou ter que parar um pouquinho aqui, e aí a hora que entra o Geraldo, porque, assim, tá muito pesado, a pressão emocional, ele tá com um acúmulo de estresse, Vênus está andando no mapa dele, mas está entrando em quadratura. Então, assim, o que acontece? Reforça quadro inflamatório, reforça quadro de questão renal, tá? Desequilíbrio de todos os líquidos que se tratam do organismo. Então, a saúde dele está bem preocupante. E agora, em junho, piora por causa do esgotamento físico, que é real, assim, sabe? Essas viagens, essas coisas. Então, assim, é uma coisa bem. É, não é passageiro, porque está mexendo com as estruturas, tá? Está mexendo com as estruturas dele. Não é passageiro, é uma coisa que está acontecendo. Vocês percebem que é gradativo? Tá ruim aqui, daqui a pouco fica ruim ali, vai ficar mais um pouquinho. Então, possíveis, tá? Labirintite, pressão alta, ele ter crise de picos de pressão, tá? O problema do coração ativado, eu acredito que ele deve ter parado de beber, porque ele emagreceu bastante. Você não achou que ele emagreceu bastante? Eu olho para ele, acho que ele emagreceu Achei ele tá bem magro, né? Assim, tá bastante. bem abatido. Eu acredito que ele deu uma parada de beber e é uma fadiga emocional também, né? Então, enquanto ele não recuperar, e ele está querendo trabalhar, acho que para recuperar aí a popularidade, alguma coisa assim, e isso cansa também, né, André? É, É desgastante, né? Desgasta a pessoa. E Urano, o Urano dele, o Urano que está em Touro agora, mexe com Mercúrio e com a Lilith do Lula, né? Então ainda tem risco ainda de acidente dele cair. Então essas crises assim que acontecem, ai, nossa, a pressão foi a 20 por não sei quanto, corre para o hospital. Isso vai acontecer algumas vezes, até ele ter que parar e descansar um pouco porque realmente está bem pesado. Então, é claro que ele está atravessando um período muito delicado de saúde, isso já foi avisado lá em alguma live lá de abril, porque eu lembro que eu já tinha visto, está com o corpo esgotado, essa labirintite não é isolada, ela está acompanhando algumas coisas, lógico que a gente não vai saber a princípio, tá? E o mês de junho não vai trazer alívio, muito pelo contrário, vai trazer mais pressão. Então, é isso. Realmente ele está bem ruim. Se ele não priorizar a saúde, ele não termina o que ele tem que terminar. Certo, André? tá bom. Ô, Paula, parece que eu vi ele falando algumas semanas atrás aí que ano que vem ele vai tentar a reeleição. Será que tenta?
Então, isso é uma decisão, assim, quando eu vi no mapa, o mapa dele tá muito inclinado para não, tá? Muito para não. De mais da metade do mapa está inclinado para não. Porque, assim, Uhum. talvez ele não consiga, a não ser que ele faça essa pausa, recupere essa saúde dele, que está delicadíssima, complicadíssima, e eu não consigo ver pelo mapa dele ele continuando. Fiz o mapa progredido, fiz o mapa de revolução, olhei para o próximo ano e está muito negativo para ele se candidatar. Eu acredito que ele está procurando uma pessoa e ele está errando em várias. Acho que está difícil um sucessor, porque assim, eu sempre reforço, no Brasil a gente tem muito lulista. A gente não tem tantos petistas. O petista, PT, ele é um pouco mal visto aqui no Brasil, né? Então, assim, tem gente que acredita no Lula, gosta do, porque é o Lula. E ele precisa de um sucessor, um segundo Lula. Ele não tem ninguém para colocar no lugar. As pessoas que ele está Uhum. escolhendo têm muito mais antipatia do que. Então, pode ser que por pressão, por força, porque não tem ninguém para colocar no lugar, ele vá. Mas que ele termina, ele não termina, ele está muito debilitado. Pelo mapa dele, ele está. Uhum. Pelo menos assim, se ele não parar para descansar, para recuperar o fôlego, vai ser bem difícil. Tá. Ô, Paulo, eu vou fazer essa pergunta, acho que é a 600, a 69 vezes já fiz essa pergunta. Você fez o mapa dele várias vezes, ele tá vivo, né? Ou tá morto? É um sósia que tá aí? Ele está vivo. André, você sabe que esses dias eu tava comentando com uma cliente sobre isso. Hum, E aí, hum. nessa conversa, que eu converso com os clientes, gente, a gente fica ali 40 minutos, uma hora, batendo papo, conversando, e às vezes surgem essas conversas, né? Eu estava conversando, e se você pensar por uma ótica, principalmente para quando eu estudo taoísmo, e ele mudou muito como pessoa, né? As alianças, os aliados, é, algumas questões, como que eu vou falar? Ele mudou como pessoa, como antes a luta dele era uma e a luta agora dele é outra, tanto que muda a fisionomia, até comentei isso em algumas outras lives. Será que a pessoa que fala isso dele, será que não é isso que ela recebe e ela não está sabendo codificar? Porque ele realmente mudou, ele realmente é outra pessoa. Mas ele continua sendo o Lula, que nasceu dia 27 de outubro, lá em Garanhuns, que veio de. Ele é aquela pessoa, não mudou. Mas será que não é essa impressão? E pode estar falando, porque realmente ele mudou muito durante essa trajetória dele, né? A É. gente teve muitas mudanças aí. Então, será que não é uma confusão ou alguma coisa assim? Pelo mapa astral, ele está muito vivo, ele fica ainda vivo um bom tempo, mas ele está com a saúde debilitada, né? Então. É Uhum. aí que tá. É. Quantos anos ele tem mesmo? 80 e alguma coisa, né? É. Sem falar que a pessoa envelhece também, né? E tem 70? pessoas Não que tenho certeza. envelhece, ela dá aquela encolhida, né? Assim, os ossos, o corpo muda, né? Parece outra pessoa. Então, sem falar que ele Sim, envelheceu, né? Muito, né? sim, E é isso. nossa, e parece que do ano passado para lá. Porque, assim, quando ele estava na campanha, parecia que ele estava muito bem. Assim, eu, sinceramente, achei que ele estava muito bem. Para a idade, tudo, 78, a Ana falou pela idade, tudo, né? As pessoas, elas estão envelhecendo bem agora, né? Imagina, eu vi uns vídeos de vídeo do Silvio Santos, assim, fiz 42, e eu vi uns vídeos, assim, o pessoal de 42 acabado, assim, já podia ter a cabeça branca, tudo. Eu falei, nossa, essa semana que me incomodou os fiozinhos que eu tinha. Então, assim, as pessoas estão envelhecendo melhor, acho que por conta de alimentação, tudo, né? A gente mudou muita coisa. A gente consome mais água do que antigamente, né? Então, são. É. E assim, no começo da campanha eu achei que ele estava muito bem, mas assim, de uns 6 meses para cá, eu não acompanho, né? Mas eu vi alguma coisa, ele está bem abatido, bem magro, bem. Ele mudou muito, né? Então, pode ser, Eu quem perce- sabe.
Eu percebi também, porque às vezes eu vou buscar foto das pessoas no Google, né, para fazer a capa do vídeo. Aí digito lá Lula. Aí aparece a foto dele de 20 anos atrás e a foto agora, né? Parece outra pessoa mesmo, né? Tudo bem que há Pessoa, 20 anos atrás ele tinha 60, hoje tem quase 80, né? Então parece outra pessoa. sim. Acho que é por isso também, né? Parece outra. Eu achei que ele estava envelhecendo bem, que ele estava bem, mas ele deu uma decaída de um tempo para cá. Também é muita coisa, né? Ele É, precisa dar uma descansada. Acho que chega uma hora. Por isso que tem aposentadoria, né, André? Por isso que tem é, aposentadoria, porque a gente precisa parar um pouquinho. Então, ele precisa rever aí essa questão. Eu acho que ser presidente deve ser uma coisa muito pesada, assim, né? A gente que tem as muito, obrigações do dia a dia, às vezes já fica um pouco pesado, eu imagino o presidente, né? Então, é é, isso, é isso né? mesmo. Então tá. Então tá. Certo? Então, É muita ele, saúde. viu? É Hã? ele que É tá ele? lá, é Ah, ele então mesmo foi que tá lá, não é respondido. só o Zé, não. Tá. Eu não acredito, gente. Cada um é cada um, cada pessoa pensa uma coisa. Às vezes veio essa mensagem de alguma forma, não, né? Realmente ele é outra pessoa, mas assim, colocar uma pessoa no lugar não faz nem sentido, porque se tanta gente quer se livrar, por que que eu vou colocar, né? É, Então, tem que pensar nisso, tem que ter um senso crítico, né? Vamos parar com essa cabeça 0, 1. Vamos pensar um pouquinho mais, os números eles são infinitos, né? Então é é. isso. Ele pode ter até sósia, né? Porque toda pessoa muito famosa, seja brasileira, internacional, a gente sabe que tem sósia, mas é para alguma situação específica. Às vezes tem um monte de repórter lá querendo falar com o fulano, com o Michael Jackson, com o Lula, com a Madonna. Aí passa o sósia, os repórteres vai tudo para cima e a pessoa consegue entrar, né? Então é para situações estratégicas. Isso a gente sabe que existe, né? Quando a Não, pessoa é muito famosa, não tem a né? história da menininha do Neymar lá, aquela Anne Alada lá, alguma coisa assim? Sei. Tem a fofoca de que ela não estava com o Neymar, que ela estava com o sósia dele, e ela Ah, é? jurava que era ele. Tem essa fofoca. Aliás, ela foi presa É. essa semana, a menina. Foi presa, é. Estava vendendo perfume falsificado. Olha, o Taurino essa semana não é para fazer fofoca, estou eu fazendo fofoca. E parece que a menina tem essa história aí, né? De que ela saiu com o sósia, não foi com ele. Também, É, né? já Muita pensou? história. Já pensou? Então, eu não acredito, tá? Pelo mapa ele está bem vivo. Tá bem Então é vivo. isso, André, muito obrigada. A live hoje eu dei muita risada, muito engraçada coisa. Quero agradecer mais uma vez. Não posso nunca perder a oportunidade de agradecer o André, gente. Dá like aí, quem assistiu depois, tá bom? Muita gente assiste depois e fica fazendo pergunta. Quando dá, eu entro, É. eu respondo, tá? Eu gosto de ajudar as pessoas. Mas vem fazer. Está precisando de esclarecimento? Vem fazer o mapa comigo. É um mapa, o valor, gente. Vocês pensam que é muito alto, que os outros astrólogos cobram muito. Não, tudo diferente aqui, tá? Preço acessível, a gente parcela, é outra visão, uma visão mais amorosa para você se cuidar, cuidar da tua vida, encaminhamento, tá? Coisas boas. Então, vem aqui, vem comigo, ver as suas positividades e o que for negatividade, a gente conserta, põe em ajuste, Uhum, tá bom. certo? Ó, o contato da Paula tá aparecendo aí nos comentários, fixado aí, Instagram, então acompanhe ela lá. Tá bom, então, Paula, obrigado você, todo mundo que nos assistiu aí, e na semana que vem a gente volta, então. Volta, coloquem aí quem que vocês querem que a gente fale aí semana que vem, que a gente volta aqui com tudo falando aí das celebridades. Isso mesmo. Beijo, André, Até muito semana que vem. obrigada. Até semana que Obrigado a vem. todos. Até. É.